Olá, que bom estarmos juntos novamente. Fico muito feliz em voltar, né? E como prometido, sempre novas temáticas e reflexões. E dessa vez a gente falou um pouco ainda mais, né, sobre inteligência artificial. A ideia de hoje é nos perguntarmos: a IA pode transformar a educação ou ampliar a exclusão? Primeiramente, a gente parte de um pressuposto, né? Não tem uma resposta pronta ainda. Ainda estamos começando a pensar sobre essa entidade chamada inteligência artificial, que muitos críticos dizem que nem inteligência é, e outros dizem que já traz algumas operações semelhantes a neurônios artificiais, e, enfim. A discussão ainda está acirrada e estamos nos primeiros passos dessa reflexão. E aí eu me permiti trazer aqui para a gente algumas ponderações sobre essa temática. A gente não vai ter uma resposta de pronto, mas a ideia aqui é a gente pensar sobre e vamos pensar sobre essa temática e como ela pode impactar-nos, impactar o futuro, impactar as próximas gerações. E aí a gente começa com essa pergunta: a IA pode transformar a educação ou ampliar a exclusão? Nessa perspectiva, eu me perguntei primeiramente de onde é que vem a educação e como é que ela foi pensada ao longo das décadas, séculos e milênios, né? Nossa reflexão ela vai partir desde os primórdios da educação enquanto distinção social, pelas histórias e pela história, pela biologia e pelo entendimento atual dos processos da humanidade. A gente entende que passamos por diversas singularidades sociais que nos levaram a processos evolutivos. E o saber sempre fez parte desse processo evolutivo, né? Era graças à técnica de caça, técnica de colheita, que conseguimos sistematizar nas nossas gerações mais antigas, escolhas para que a gente perpetuasse nesse planeta cada vez mais em uma experiência simbiótica. Aprender a caçar não era só encontrar o animal de outra espécie para fazer uso da sua proteína, mas também como encontrá-lo, como estudá-lo, entender os seus hábitos, seus predadores naturais e como nós nos tornaríamos predadores desses outros seres. Mas também como sobreviver a esses outros seres que iriam se defender. Então, a caça não era só caçar, existia todo um estudo. E esse estudo era passado de uma geração para outra. Assim também como a colheita, né? A coleta no primeiro momento. Não eram qualquer frutos que a gente poderia se alimentar, outros eram venenosos, poderiam levar à morte, né? Então, a caça e a coleta ela passava por uma expertise técnica, e essa expertise técnica era passada entre as gerações. Até que a gente teve o que a gente vai chamar de revolução agrícola, né? Concomitante, a gente tinha diferentes saberes e sociedades, né? E grupos sociais que utilizavam de diferentes técnicas da caça, da coleta e da agricultura. Alguns usavam dos três, por que não? Mas na Revolução Agrícola, a gente também começa a aprender e a utilizar de estratégias e instrumentos que desse aos sujeitos como perpetuar maior produção de alimento. Como arar a terra, como usar a terra ao nosso favor, como usar a tração animal, que foi muitos domesticados, como os bovinos e os equinos, eles foram domesticados e essa domesticação deu a esses seres condições para melhorar a qualidade e a vida de muitos dos humanos nesse tempo. O processo instrucional nesse contexto, ele era bem estratificado, as moderações e as mudanças sociais não eram, dependendo do contexto social, fáceis de mobilidade. Os pais, artesãos, agricultores passavam
de geração para geração, os conhecimentos adquiridos. A mobilidade social era diminuta. A gente aprendia com os nossos pais o ofício, e esse ofício era usado para meu sustento, o sustento da minha futura família, e assim perpetuávamos as nossas experiências aqui nesse planeta. Até que a gente chega em uma experiência um pouco mais complexa, um salto aqui epistêmico, né? A gente chega na filosofia. A educação, ela começa a passar por uma experiência de um processo mais integral com o ser. A filosofia, ela surge como uma experiência de entender-se a si mesmo frente à realidade. A realidade, ela passa a tomar uma dimensão mais complexa do que só o estar na produção para a manutenção do corpo. Mas a gente começa a ter na filosofia a experiência de entender como este corpo ele se relaciona com a experiência de estar vivo. Os filósofos começaram a pensar temáticas que antes estavam na experiência implícita, perguntando-se a si mesmo e aos coletivos o que seriam as estratégias de se entender na realidade com palavras que faziam parte do nosso vocabulário, mas que nem sempre passava pela nossa experiência do real. Perguntávamos sobre o que é a alegria, o que é o amor, o que é a felicidade. A integralidade desse humano, ele começa a ampliar de uma técnica de apenas manter o corpo vivo para dar à experiência desse corpo transcendências que chamaríamos em algumas tradições da espiritualidade desse ser, que vai levar à pergunta do propósito, né? Qual o propósito da existência? Os gregos chamavam isso de arete. É um termo clássico que significa excelência ou virtude. Na filosofia grega, especialmente a de Platão e a de Aristóteles, não era apenas a qualidade moral, mas o pleno desenvolvimento das potencialidades humanas. Isso é incrível. Então, quando a gente fala do arete, a gente está falando do que nós somos potenciais de nos tornarmos nós mesmos. O arete é o direcionamento para a experiência humana, para a sua melhor versão, unindo o caráter e a ação. Esse caráter e essa ação seriam ponderadas pela razão. Então, a educação, a gente tem nessa perspectiva difusões e um leque de possibilidades. A gente não é só o sujeito que vai trabalhar para manter o corpo biológico existente, fluido e que consiga experienciar a realidade, mantendo-se dentro de uma narrativa em que eu trabalho, construo, tenho alimento, construo família, mas essa ação do existir vai me perguntar sobre a felicidade de estar existindo nessa condição do que é humano. A filosofia, obviamente, não foi para todo mundo. Porque a filosofia ela requer dos filósofos tempo, ociosidade. Requer condições de não fazer para se pensar sobre. Requer condições de ler as possibilidades de pensamentos de outras pessoas, de outras culturas, ter acesso a livros, que na verdade eram pergaminhos, ter acesso a reflexões, e esses conhecimentos passarem por um filtro da minha experiência e eu nomear essa experiência com outras experiências, significando a mim mesmo e significando a própria condição com o outro. Essa formação clássica, chamada até pela compreensão de paideia, era dada aos sujeitos livres, né? Para outros, a educação era formada para a prática, né? Os artesãos eram esses sujeitos que tinham o trabalho da prática, da técnica.
Também existiam outros grupos sociais, os escravizados, que não tinham uma educação, apenas a reprodução de técnicas, mas essa reprodução técnica era forçando esse corpo a se submeter aos desejos de um outro corpo, que se eu o questionasse ou o afrontasse, eu seria punido, tanto corporalmente como até com minha vida. Essa leitura clássica e recorrente na história da humanidade também teve a experiência aqui no Brasil. Com a chegada do europeu, século XVI, a educação ela tinha vieses muito bem distintas, né? A educação elitista, o europeu tinha aqui no Brasil uma educação para se tornar ainda experientes nos espaços de poder. Havia uma catequese para doutrinar indígenas ao entendimento de verdade do Estado europeu português, ou seja, toda uma experiência de narrativa com o meio, com a realidade, com os animais, com a natureza, em que eu sou simbionte com essa experiência. Há uma negatividade em que as divindades da natureza são silenciadas em nome de uma outra experiência que vem com o europeu e que, por parte de um movimento de catequese, silencia essa experiência e coloca muitos dos indígenas frente a escolhas difíceis que vão lá no âmago das suas vísceras em escolhas. De um lado, eles escolheriam manter-se fiéis e manter-se assim na resistência das suas experiências, muitas vezes foram dizimados, assassinados por conta dessa experiência de defender os espaços territoriais que essas divindades se representavam, nesses espaços territoriais que tinham uma cultura em que a natureza era a vida e a vida fazia parte dessa experiência corporal dos indígenas, ou muitos foram sucumbidos, não resistiram, foram colocados em espaços de concentração, de formação e catequizados para respeitar e adestrar esse corpo a uma outra divindade, a uma outra entidade que está vindo além mar da Europa para fazer com que esse meu corpo fosse salvo. A ideia da própria salvação entra em vários conflitos que não vamos adentrar neste momento. Mas é muito bom a gente pensar que esses dois conflitos também teria mais um terceiro, que são os corpos negros, que também, ao serem saqueados, trazidos à força do continente africano, eles são colocados numa condição de subjugo dentro do Estado europeu no Brasil, né? A gente ainda era colônia, e esse corpo ele é respondido por essas violências simbólicas e corporais ao serviço forçado. É de notório saber que os corpos escravizados não tinham, de fato, acesso a uma educação plena, significativa de transformação e mobilidade social, tampouco os indígenas que também estavam nesses espaços de catequese para que servissem a esse Estado que até então tinha sido nomeado pelo europeu. Quanto à elite, eles tinham acesso ao letramento, às experiências de reflexão complexa, eles tinham acesso à matemática, à literatura, à filosofia, e davam a eles os instrumentos reflexivos complexos para administrar a experiência de realidade e manter os outros adeptos a uma experiência limitada com essa mesma realidade. Assim, a gente começa a ter movimentos que tendem a questionar esse status quo ao longo de várias resistências reflexivas. Há outros que poderiam ter trazido essa ilustração, mas eu convoco aqui para falar com a gente sobre a experiência ontológica tida por Paulo Freire, em que o ser pode ser mais. Significa entender a educação não apenas como uma transmissão de conteúdos, que muitos anos e muitas décadas vem assumindo esse lugar. O Paulo Freire chamou e nomeou esse lugar de educação bancária,
mas um processo de se tornar plenamente humano. Ou seja, para além dos conteúdos, entender-se na experiência de realidade e nessa experiência de realidade conseguir se enxergar como o próprio protagonista da realidade. Essa tornar-se plenamente humana é a condição em que cada pessoa pode desenvolver consciência crítica e liberdade para ser mais, ser além homem, ser além humano e conseguir ampliar a sua experiência com a realidade e com o mundo, entendendo-se como protagonista e como aquele sujeito que vê, entende, questiona o mundo e se posiciona nesse mundo ressignificando-o. Ressignificando o mundo e a si mesmo nessa relação dialética. A filosofia aí se torna uma matriz que vai trazer o sentido, a razão, mas dentro de uma experiência ética e cidadã. Eu conheço e reconheço esse outro como também um sujeito de aprendizado, e essa troca de aprendizado para com o outro pode me dar instrumentos para pensar melhor o meu mundo, a mim e aos meus pares e aos que me rodeiam. Assim, herdeiros de séculos, de grupos sociais que estiveram ao longo da história em espaços privilegiados, distintos de outros que estiveram em espaços fragilizados de empoderamento, os escravizados, os indígenas e outros grupos que também são silenciados ainda hoje, como movimentos de pessoas LGBT+, como sujeitos negros, como já falado tanto, mas também como, por exemplo, pessoas com deficiência. Foram silenciados nessa história da educação e a educação não perpetuou oportunidades de fato significantes para o empoderamento. Com os movimentos mais recentes de abertura dos espaços educacionais, a gente tem um movimento fluente de inclusão. E neste lugar da fluência includente, a gente tem um movimento que muitas vezes mascara esse espaço de empoderamento como o que poderíamos chamar, e nomeei inclusive na minha tese de doutoramento, o que chamamos de inclusão excludente. A ilustrar isso é quando muitas vezes é oportunado sujeitos a estarem nos espaços de possibilidades de mudança e de empoderamento social. Esses espaços trazem esses sujeitos, mas nos espaços eu não tenho, de fato, condições para que esse sujeito possa florescer e ter os seus desempenhos das melhores posições possíveis. Eu posso ilustrar isso com o próprio exemplo da tese de doutoramento que defendi. Discutimos inclusão e aí ilustrando a pessoa surda para que eles cheguem e se empoderem cada vez mais em espaços em que, a partir da língua que eles falam, a língua de sinais, tão rica quanto qualquer outra língua oral, ela seja uma língua legítima de acesso às informações e aos espaços de empoderamento. Todavia, muitos desses surdos até estão nos espaços. E aí a gente traz outras figuras que empoderam os sujeitos para que tenham acesso às informações, a ilustrar isso o intérprete de Libras. O questionamento da inclusão excludente que ilustra essa informação é quando o surdo está presente em espaços, mas o acesso à informação às vezes chega de forma fragilizada. A ilustrar isso, uma dissertação de mestrado do Alex, que trabalhou comigo, está disponível para quem desejar ler. Vou colocar no link. Discute exatamente a qualidade do processo de tradução. Uma coisa está muitas vezes na capital, você tem acesso a vários recursos, mas em algumas cidades mais interioranas, mais distantes da capital, essa experiência vem, às vezes, limitada, muitas vezes por não ter nem a formação do intérprete de Libras que seja dada pelo capital simbólico que o Estado deveria responder, assegurando capitais culturais para que a tradução seja da melhor forma possível, empoderando o sujeito, para chegar a uma experiência
em que o intérprete muitas vezes não tem a formação mínima necessária e está ocupando o lugar de tradução. O surdo está sentado ali, acessando a informação que muitas vezes vem de forma limitada, e ele se torna refém do próprio processo de inclusão, porque no entendimento coletivo, ele tem um intérprete à sua frente. A inclusão foi feita. Mas essa mesma inclusão é experienciada de forma excludente pela limitação do acesso, em que não é o intérprete responsável, não é o surdo responsável, não é o espaço responsável, mas uma conjuntura de vários elementos que se entrelaçam e colocam esse intérprete sem a formação adequada para fazer uma tradução de conteúdos que muitas vezes esse intérprete não teve acesso, que passa para esse surdo sem as devidas adequações cognitivas e semânticas, para que ele possa ter acesso a essa reflexão e pensar-se melhor sobre o mundo. É esse o processo de inclusão excludente, ilustrando tantos outros, que poderemos em outro momento discutir isso com mais veemência. Essa ilustração traz para a gente outros elementos que participaram da história da educação, ampliando nossa discussão para as técnicas que têm mudado a nossa experiência com a sala de aula. Eu fui aluno da educação básica na época em que o professor utilizava do quadro negro, quadro branco, lousa. O livro didático era dado para que a gente acompanhasse os conteúdos. E raras vezes a gente teve um filme ou outro em que assistimos em sala de aula. Acompanhei a mudança para os computadores, que hoje faz parte da nossa vida. Essas mudanças mudaram a educação. Hoje temos acesso a informações sistematizadas e até com uma estética, como os slides que estou usando nesse nosso diálogo. As mudanças graduais foram centralizadas, mas mantendo o professor como protagonista cognitivo. Esse professor ainda consegue, de certa forma, manter a narrativa do conteúdo como foco central do processo de ensino-aprendizado. Mas as coisas começaram a mudar. Fiz licenciatura. Toda a minha formação foi concebida, pensada, estruturada para centrar em mim, professor, o conteúdo. E os meus modelos de professores chegavam na sala de aula, passavam um conteúdo esse que eu tinha que ampliar algumas reflexões com as leituras dos livros indicados pelos professores. Essas reflexões, elas tinham que me trazer reflexões, mas eu não tinha muita autonomia nas reflexões que poderiam fugir do roteiro trazido em sala de aula. E esse roteiro trazido em sala de aula era apresentado em uma avaliação, e a minha reprodução desse roteiro daria a minha atribuição de uma pontuação. Quanto mais próximo do roteiro eu estivesse na minha narrativa, frente aos livros que eu li e às aulas ministradas, eu atendi ao que se pensava por aprendizado. Os currículos são padronizados, eu não posso formar professores que não tenham os mesmos conteúdos, e eu não poderia personalizar muitas das nossas reflexões e debates feitas nos corredores da universidade para os lugares de reflexão complexa, porque haveria ali uma experiência de tolher, de limitar aquilo que só poderia atender a um roteiro. Pensando nessa problemática, nós estamos nos deparando com inteligência artificial. E isso tem me instigado a pensar. Não sei vocês, mas eu me tornei um grande curioso dessa, eu tenho que chamar de entidade, até porque não consegui outro nome ainda para melhor caracterizá-la. Não é inteligência, ou é inteligência, é técnica ou não é. Eu só sei que essa entidade chamada inteligência artificial chegou na nossa vida. Elas começaram com técnicas computacionais que começaram a ampliar suas sistemáticas, começaram a imitar padrões de raciocínio,
começaram a serem treinadas para grandes volumes de dados, para reconhecer padrões e tomar decisões. Gente, isso é incrível. Aquilo que antes era feita por horas e semanas de um trabalho analógico cognitivo de um sujeito comum, hoje é potencializado por uma entidade que, com poucos comandos, que chamamos agora de prompts, estimulam dados recorrentes em bancos de dados e dentro de uma superestrutura de Big Data que percorre a internet, sistematiza e traz respostas, às vezes plausíveis, às vezes questionáveis. Mas essas entidades, elas já fazem parte da nossa vida, como, por exemplo, somos recomendados por vídeos no YouTube, traduzimos textos de qualquer língua para o português, no meu caso. Essas ferramentas já estão sendo usadas no direito, já estão sendo usadas na medicina. Muitas cirurgias hoje são feitas com robôs. Então, aquilo que antes, que minha juventude, enquanto sonhador e criança, que adorava Star Trek e via lá o Data e imaginava um androide tomando vida, hoje começa a fazer parte das nossas experiências mais comuns. Ao usar o Instagram, a gente começa a ter entidades de algoritmos que vão pensar aquilo que a gente pode ver, e dependendo do que eu curto, ele vai decidir quais são os meus gostos, e nos meus gostos criar os padrões do que eu devo pensar, sentir e refletir. Isso tem levado ao lugar que essas inteligências artificiais têm ocupado nas nossas vidas. De forma invisível, elas têm penetrado, elas têm entrado em lugares e fissuras cada vez mais recorrentes. Nossa autonomia cognitiva tem passado cada vez mais por análises que propõem respostas. E as respostas têm chegado cada vez mais rápidas, cada vez mais sintéticas. Esses algoritmos hoje fazem parte dos nossos carros, do nosso consumo e da nossa educação. Como eu tenho falado desde o começo desse nosso encontro, a educação está mudando. Eu até ousaria dizer que a educação até já mudou. E nós estamos começando a nos adaptar a esse novo lugar. E aí eu comecei a me questionar, Hernani, qual o lugar da inteligência artificial nesse lugar do paradoxo da inclusão e exclusão que vai mudar os cenários de formação humana? Eu tomei a liberdade de nomear para que organizássemos nosso pensamento. Mentes analógicas. A minha mente foi construída de forma analógica, né? Pensamento linear, a formação baseada em livros, sistemas de respostas e por aí vai. As mentes híbridas, e eu vou falar um pouco mais sobre elas. As mentes híbridas são aquelas em que nós temos uma estrutura analógica, como a minha, como a sua, como a de qualquer outra pessoa, mas que estão aprendendo a utilizar a inteligência artificial para ampliar suas capacidades. E aí é que está o grande problema. As inteligências artificiais são tão mais sofisticadas quanto a mente que as guia. É aí que está a provocação da inclusão excludente. É aí que está o ponto central desse nosso diálogo, que não é uma resposta, é uma reflexão. A IA, ela não traz as respostas. São as mentes que sabem fazer as perguntas que vão provocá-las a nos ajudar a pensar melhores respostas. Aí é que está o ponto central. Ou eu começo a pensar com a IA, mas eu estou no protagonismo reflexivo crítico para que os prompts sejam criados por mim a partir das necessidades que minha mente analógica usou dos repertórios, dos livros e das experiências humanas que só eu tenho, para que eu possa potencializar e ampliar aquilo que os gregos chamaram lá na paideia, que está no areté. É aí que está a grande difusão desse lugar da inteligência artificial que eu provoco enquanto reflexão. Estamos na
bifurcação reflexiva em que cada vez mais as mentes vão buscar uma pedagogia da simplicidade, em que minha mente é cansada, eu não tenho paciência, então eu não leio um livro. Eu pego para a IA e coloco para ela fazer o resumo do livro. E ao fazer o resumo do livro, ela vai escolher qual parte do livro eu vou ter acesso para pensar. A diferença dessa outra mente é aquela que vai ler o livro, vai estudar o livro e vai usar IA para ampliar a experiência reflexiva por trás desse livro. Eu vou buscar outros fatores, combinar outros leitores, combinar outras disposições geográficas e históricas, trazer ciência para um debate em que essa IA tem os dados e eu uso a minha criatividade para pensar a partir da leitura de um livro as potencialidades que são infinitas de um conhecimento que está à minha frente. Eu peguei emprestado Bourdieu e chamo capital algorítmico e convergência de capitais. Eita, falei bonito agora, né? Esse conceito ele vai dominar uma experiência que eu digo, as mentes que conseguirem trazer essa experiência híbrida de transformar capital cultural em poder de automação são as mentes que vão protagonizar muitos dos espaços que hoje estamos problematizando. E aí eu ilustro aí com o professor que está aprendendo a pensar para além da IA, usando ela como uma ferramenta de expansão cognitiva para experienciar o potencial do seu cérebro, das suas experiências de mundo, das suas leituras, e aqueles que estão resistindo. A resistência ainda coloca esse professor numa experiência ainda analógica, tradicional, de uma escola que já não dialoga com a realidade. E esse questionamento volta para este lugar que eu estou provocando com a pergunta de promover ou diminuir paradoxalmente a inclusão e a exclusão. Nesse sentido, eu concluo nosso diálogo de hoje falando algo que me leva a duas perguntas. A IA pode democratizar o acesso e ampliar a exclusão, paradoxalmente. O futuro depende, na minha leitura, pelas leituras que eu tenho feito e pelo que eu tenho refletido, depende de quem aprender a pensar, programar, regular e aprimorar as ferramentas, assim como foi no passado. Mas a pergunta que me leva a refletir sobre a grande pergunta que eu fiz é: mente analógica, híbrida ou digital? Como eu me enxergo nesse admirável mundo de Huxley? Eu vejo meu potencial de questionar o mundo, ler, refletir e ampliar minhas possibilidades infinitas de conhecimento, ou vejo como uma ameaça, aquela que vai dizer para mim, não, eu só vou fazer os prompts e tá tudo bem, eu não preciso pensar tanto. Essa é a grande pergunta. A gente volta outro dia. Fiquem bem. Forte abraço.